Muito bem, estamos começando mais um boletim e você que tem acompanhado os nossos boletins sobre segurança no campo tem percebido quão complexo é discutir esse tema. Principalmente porque não existem estatísticas oficiais e o que a gente sempre tem é aquela sensação de que é uma situação que vem aumentando, principalmente na zona rural do Brasil. Aqui comigo o Carlos Zumelli, especialista em segurança para o agronegócio, justamente para a gente trazer mais um pouquinho do que a gente tem de percepção e principalmente de informação sobre o que anda acontecendo no campo e mais do que isso, qual é o comportamento do produtor rural diante de uma situação de falta de segurança ou até mesmo de risco de perda de produto ou de perda de patrimônio. Então, Carlos, eu queria começar essa nossa conversa, esse nosso boletim, justamente entendendo a importância de se conhecer mais sobre segurança no campo para o produtor rural. O que o produtor rural precisa saber para ele poder se prevenir e evitar perdas, prejuízos, enfim, patrimônio roubado? Olha, o que ele precisa saber são conceitos básicos de segurança, que hoje ele não tem. Ou às vezes ele é meio resistente a isso. Por quê? Porque na cabeça dele é custo, é dinheiro que vai embora. Por quê? Porque ele não consegue entender que depois que acontece, a perda é fatal. Aí não tem como. E aí, o que ele precisa entender também é que hoje nós não temos números, não temos como mostrar números para ele. Ele falou, olha, o Brasil está nessa situação. O que nós temos são assim, é muito regional, né? As pessoas se falam, mas números no papel mesmo, o que está acontecendo realmente no crime. Estatística, né? Isso aí oficialmente não se tem. E aí nós fizemos no 2020 uma pesquisa, isso foi uma coisa meio freelance que nós fizemos, lançamos assim no ar, através usando as ferramentas aí do Google, e vieram uma base de 80 respostas, tá ok? Que deu para a gente ter uma base do que está acontecendo, tá ok? E a gente pode chegar à conclusão que a situação assim é séria e tem aumentado, não tem jeito, não tem aquela coisa de diminuir. Cada vez mais nós vemos vítimas todos os dias e cada vez mais nós vemos processos de negócio parados, porque um incidente desse, esse é um outro ponto que o produtor e a produtora rural tem que saber, é quando acontece isso, quando acontece esse incidente, vai parar o negócio dele, queira ou não. Tá ok? Proteger a continuidade do negócio é fundamental hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida. Porque hoje, isso não é só no campo, isso é na indústria, isso é no comércio, porque o seu negócio ele é composto de processos. Olha quantos processos nós temos hoje no campo já definidos que no passado não eram assim. O produtor ele tinha os processos, mas não tinham eles definidos, não tinha tecnologia aplicada nesses processos. Imagina um processo desse sem continuidade porque faltou uma máquina, por exemplo. Pronto, está aí o problema que está na mão dele, ele fala assim, parou o meu negócio. Vamos supor que faltou insumo, faltou semente, faltou defensivo, por exemplo. Faltou entregar, se, por exemplo, vamos falar um pouco de pecuária, eu tenho um contrato que eu tenho que entregar X cabeças e realmente eu não tenho essas X cabeças para entregar. Como é que eu vou proceder, como é que eu vou agir nesse contrato? É o meu negócio que está parado, o meu negócio que parou. Tá ok? Então, essa percepção ele tem que ter. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na pesquisa, que Sim, sem tem dúvida. coisas bem interessantes para a gente comentar ao longo da pesquisa. Perfeito. Já está aqui no ar. Primeira pergunta, sua propriedade já foi vítima de alguma ação criminosa? 66%, a grande maioria,
Respondendo que sim. Sim. Das 80 respostas, que foram essas 80 respostas abrangeu o Brasil todo, né? Vieram respostas de todo o Brasil. E ali você vê que vamos arredondar para 34%, porque aquele gráfico ali não está mostrando a realidade, mas 34% diz que não. Agora, se você for fazer uma análise, mas por que esses 34% responderam não, nunca fui vítima? Será que ele já tem um processo de segurança aplicado? Então é interessante isso, é bem interessante, tá ok? Mas a 60%? maioria, exatamente. Muito bem. Vamos ver a próxima pergunta. A ocorrência foi de roubo ou furto? As pessoas sabem diferenciar roubo de furto? Normalmente não, mas a gente fez a pergunta assim no ar e a gente viu que a resposta de furto foi a maior, 57%, e de roubo. E aí cabe aqui também uma explicação, né, Alex? Cabe uma explicação que roubo é quando você é subjugado. A pessoa vai lá pegar alguma coisa na sua propriedade, que é o artigo 157 do Código Penal. Então, ele encosta uma arma em você, uma arma, uma faca, ele te subjuga para pegar aquilo que ele quer dentro da sua propriedade. Tem a presença da vítima. Tem o furto necessariamente... Não, o furto ele entra lá e entra durante a madrugada, entra durante a noite, você nem percebe. Então, basicamente é isso. Então, você percebe que é maior. E tem também um tipo de furto que ele acontece dentro da propriedade durante a operação. Então, esse seria um assunto para uma outra oportunidade. Mas furto aqui, basicamente, é isso. Então, que você vê que... Mas é o disparado aí o que teve maior ocorrência. Que teve maior ocorrência. 57%. 14%. E aí algumas pessoas responderam ambos. Eu acredito que já tiveram tipo de roubo e já tiveram tipo de furto também. Ah, tá. Em ocasiões diferentes. Em ocasiões diferentes, sabe? Então, nós temos essa mescla, né, digamos assim, na sua propriedade. Puxa vida, me furtaram isso, agora vieram aqui, me roubaram. Então, esse gráfico mostra mais ou menos essa situação. Mas dá para a gente entender pelas respostas aí que pelo fato de ser furto significa uma fazenda desprotegida, de fácil acesso, enfim, que a pessoa pode entrar ali sem ser percebida, por exemplo? Também, porque o furto é mais fácil. O furto é uma fazenda que, por exemplo, onde você guarda os seus equipamentos, não tem nenhum sistema de alarme, não tem câmera, tá ok? O roubo, talvez isso não vá impedir, apesar que o conceito diz, quando você coloca um alarme, coloca a câmera, se você manda essa imagem para fora da propriedade, você fala para o ladrão, não vem aqui, talvez iniba. Mas o roubo, quando ele quer, ele vai com a arma, ele vai para cima e ele consegue. Tá ok? O furto não. O furto, ele fica mais à vontade. Você realmente está dormindo, você não tem nenhuma resistência, não tem nenhum trabalho dele. Assim, um trabalho prévio, né? Não, eu tenho que planejar, eu tenho que ver, eu tenho que ter arma, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Não, ele vai e fala, bom, eu sei onde eu vou. A propriedade dele está ali à disposição. À disposição, eu sei mais ou menos onde estão as coisas que eu quero furtar, as coisas que eu quero levar, e ele age dessa forma. Muito bom. Vamos para a próxima. Alguma pessoa que trabalha ou reside na propriedade ficou ferida durante a ação dos ladrões? 92% dizendo que não. Não. O que é uma boa condição, né? É uma boa condição, porque assim, se você for comparar roubo com furto, na minha casa, por exemplo, se um dia alguém quiser entrar na minha casa, eu prefiro que seja para furtar, não para roubar. Porque o roubo, ele induz a violência contra a vítima. Isso é natural. Então aqui, fica claro que a vida foi protegida, a integridade das pessoas foi protegida, porque talvez não houve resistência, talvez porque houve a obediência, olha, pega essa caixa, leva para lá, faz isso, e é exatamente isso que as vítimas têm que fazer nesse momento. Então, é uma notícia, digamos assim, é uma pergunta com uma resposta muito boa. Muito Apesar bem. que ainda tem 7% que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E que tipo de violência ocorreu. Exatamente. Né? Nós não temos aqui também pergunta específica de vítima fatal, que eu acredito que ainda não aconteceu nesse sentido. Muito bem. Okay? Vamos lá, próxima pergunta. Qual o valor monetário total aproximado das perdas desses eventos?
E daí a gente tem perdas importantes aí, né? Exatamente. E aí você vai falar o quê? Aí é mais ou menos que a gente está querendo saber quanto que perde, quanto que o produtor e a produtora perdem. Então você vê acima, vamos pegar já aquela 27,8% acima de R$ 100.000. E assim, eu não acredito que o campo dispõe assim de perder R$ 100.000 ou acima Num movimento, numa entrada de de propriedade numa noite, né? Exatamente. Eu acho que, mas um outro fator também, então nós temos ali o pequeno valor, né? O pequeno valor 24%, né? Que foi de 0 a 5 mil. Então são pequenas coisas que furtam, né? E é engraçado olhar para esses números e tentar buscar uma resposta por que isso foi trazido. Pequenos produtores talvez estejam mais Vulneráveis, exato. Acredito que sim. Eu acredito porque sim. No grupo ali ele é o segundo, ou pelo menos os roubos de pequeno porte é o segundo, é isso mesmo, ele é o segundo. Talvez porque o pequeno produtor ele não tenha ainda a mentalidade de segurança e talvez não tenha um capital para ser investido. Seria interessante começar a se pensar nisso aí, tá ok? Porque se eu não tenho, quem poderia me ajudar? Eu estou começando já há algum tempo eu falo algumas coisas do tipo, por que não começar a fazer a segurança, projetos comunitários? Então, nós juntamos numa região pequenos produtores, aí cabe aos pequenos produtores, nós alarmamos as nossas propriedades, tá ok? Nós cotizamos esse projeto e aí teria condições de bancar, teria condições de fazer um aumento na prevenção, um aumento na proteção da propriedade rural dos pequenos. Essa sugestão de proteção coletiva é brilhante, é fundamental, mas dá para se pensar em projetos diferentes para diferentes tamanhos de propriedade? Sim. Com custos diferentes, obviamente? Sim, sem dúvida. Uma propriedade, vamos supor, uma propriedade que seja um produtor grande, que ele tem lá X máquinas, uma quantidade enorme de máquinas, esse é um projeto que tem que ser mais robusto. Tá, okay? Porque a quantidade de máquinas. Um produtor que planta mais, uma área maior plantada, ele vai usar mais insumo. Você concorda? São estratégias diferentes de proteção. São estratégias diferentes. O pequeno, e aí reflete nesses números, o pequeno ele vai pegar pequenas coisas. Porque o pequeno produtor, tenho certeza que ele não tem uma grande quantidade de insumo estocado lá. Tá, ok? Ele tem pequenas máquinas, ele tem pequenas coisas pequenas para a propriedade dele. E essas é que vão. E daí não exige um projeto grandioso, contratar segurança. Não, talvez não, mas na hora que ele se... Um cadeado, uma proteção maior. Um simples alarme. Um simples alarme, sabe, que pode tocar na fazenda vizinha e vice-versa. Tá, ok? Então são estratégias diferentes. Legal. Vamos lá para o próximo. Os bandidos utilizam arma de fogo? Essas respostas me surpreenderam. Sim, porque na realidade ele vem acompanhando a quantidade de furto, porque ele está mais ou menos então baseado... ele não sabe se o ladrão estava ou não com arma de fogo. Então, como o maior percentual da pergunta, a sua propriedade já foi vítima, e ele respondeu que a maior parte foi furtada, aqui é outro reflexo do furto, ok? Mas 43%... Mas não significa que os bandidos não estavam com arma, ele só não viu. Ele só não viu, porque foi furto. Agora, no roubo normalmente E se você fizer o comparativo, se você pegar a quantidade de roubo lá, vai ser quase igual. Então, o roubo, ele normalmente é com arma mesmo. O que nós não sabemos, você disse bem, que nesses 56%, ninguém sabe se ele estava armado ou não. Tá ok? Muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. Foi feito boletim de ocorrência junto aos órgãos policiais?
A maioria faz, né? A maioria faz. A maioria faz, às vezes alguns não acreditam, às vezes é aquela coisa que, não, vamos deixar para lá, não me interessa isso, eu não quero mexer com isso. Mas ele deveria fazer. Qual a importância de um boletim de ocorrência? A importância do boletim de ocorrência é a seguinte: entra para a estatística, mas só que assim, eu já disse isso em outras ocasiões, o crime contra o agro, contra uma propriedade, contra o produtor rural, ele tem que ser tipificado melhor. Por quê? Quando ele fala assim, ele entra como roubo. Roubo, pode ter sido roubo na cidade, no campo, na área, na volta da cidade. Ele entra para a estatística geral, mas não tem aquela coisa específica. Exatamente. Então, ele entra aqui, 87, ótimo, eles cumpriram com o processo. Eles foram lá e declararam, falaram, olha, eu fui roubado. Mas se você pegar o boletim de ocorrência, entra lá, roubo, estrada, o endereço estrada tal, o que roubaram? Aí sim, 2 tratores, etc, etc. Que é diferente de crimes do campo, crimes da propriedade rural, coisas desse tipo. Existe um trabalho nesse sentido de tentar tipificar esse... Não sei. Não, né? Não sei. Eu não saberia te dizer. Seria interessante em termos políticos. Claro, né? claro. Começar a se movimentar para que se tenha uma visão realmente mais aprofundada de como está essa situação. Talvez então não seja nem a falta de estatística, mas a falta de uma estatística específica para o agro. Exatamente. Uma falta de ação política, né? Porque a gente não tem... Criar uma lei para que isso seja regulamentado e seja integrado em todas as polícias. Hoje se fala tanto na integração de todas as polícias. Uma situação dessa aqui, nós estaremos com um número mais bonito aqui, né? Não, pera um pouquinho, isso é real, isso aqui não é, isso aqui... oficial, né? Porque o que isso aqui, essas perguntas, isso aqui é, como eu disse, freelance. É uma amostra. É uma amostra, é uma coisa não oficial. Mas a estatística oficial do Brasil com relação ao crime no campo, ela não existe. Muito bem. Vamos para a próxima? Essa é muito importante. O produto do furto ou do roubo foi recuperado pela polícia? 94% não foi. E aí, eu repito 1000 vezes isso. Qual é o papel da polícia? O papel da polícia não é recuperar. O papel da polícia é identificar quem cometeu o crime, para que possa ser enquadrado, processado, julgado, etc. Isso é... A polícia, às vezes, numa ação, quando você vai lá e reclama que talvez ela tenha tempo hábil de descobrir e encontrar o produto. Mas não é função dela. Nós temos várias, tipo, furtou ou roubou insumo. O furto é interessante porque o furto dá mais tempo para o ladrão fugir. Porque você vai acordar no outro dia, se ele fez isso 9 horas da noite, na noite anterior, você vai acordar no outro dia, você vai, já passou e já levou, ele já perdeu. Isso aí não tem jeito, nem que identifique. Mas, por exemplo, roubaram um trator seu ou furtaram um trator seu. Ou seja, aquele caminhão ainda está na estrada. E aí, de repente, você já foi lá, já fez a ocorrência e deu tempo da polícia, aí recupera o trator. Mas, você quer ver que interessante? Quando roubam um trator, agora estou falando de roubo, como já aconteceu em vários casos, que nós sabemos aqui, até aqui no interior de São Paulo. Eles entraram na fazenda, entraram na propriedade, renderam as pessoas que estavam lá por 8 horas. Na primeira hora, eles encostaram os caminhões, carregaram 2 ou 3 tratores, e só libertaram as pessoas no outro dia de manhã. Então, eles tiveram uma janela, eles tiveram um intervalo de rodar com esses caminhões para muito longe. Aí, tá vendo como fica difícil? Essa resposta aqui é perda. Não se consegue, não se recupera. Você pega, por exemplo, uma fronteira com o Paraguai, simplesmente ele sai daqui e entrega lá do outro lado. Sumiu, desapareceu.
E essa pergunta, ou melhor, essas respostas, elas vão de encontro àquilo que a gente já vinha falando, que é a questão da continuidade do seu negócio. Assim. Se você não recupera o seu produto, você tem um processo interrompido ali. Exatamente. Você entendeu? Você tem um processo interrompido, você vai ter perda de tempo na janela de plantio. Estou repetindo muito isso também, e já foi objeto da nossa entrevista também, da pessoa que teve problema com relação a colheita. Sim. Acredito que Me lembro dessa. Exatamente. Então, vai ter problema, vai ter perda financeira, porque aí vamos fazer uma análise de forma diferente, Alex. Vamos fazer o seguinte, sim. Você precisa do dinheiro para pagar os seus funcionários. Você precisa do dinheiro para pagar suas contas em casa. Se você não entrega, você não recebe. E aí, você não recebendo é uma outra visão do problema que vai existir. Sim. Você entendeu? Como é que eu vou pagar minhas contas em casa se o meu dinheiro não entra, o que eu vendi eu não entreguei e, por conseguinte, não consegui. Acaba virando uma bola de neve. Uma mesmo. bola de neve, você entendeu? Então, é uma série de coisas que a continuidade do negócio, ela te proporciona uma série de coisas. E assim, uma delas é isso. Eu tenho meu dinheiro na conta, meus funcionários, meus colaboradores da minha propriedade, eles vão receber lá no final do mês o salário deles. Ok? A partir desse momento que eles não recebem, olha o tamanho do problema que você tem também, mais um, né? Pois é. É incrível, é incrível. Vamos ver a próxima pergunta? Existe recorrência? Foi mais de uma vez num período de 2 anos? Olha, você viu ali? 57%? Não uma teve. vez só. Uma vez só. Menomale, digamos assim, né? Agora, você vê lá, 24%, mais de 5 vezes em dois anos. O que não é pouco, né? 24%, Nossa, imagina. é um número bastante expressivo. Vamos desprezar os 13%, porque... Não, peraí, 24%, 2 a 3 vezes. Né? Eu estou confundindo aqui. O vermelho ali é 2 a 3 vezes. 2 a 3 vezes em 2 anos, ele tem uma recorrência a cada ano, por exemplo. Houve uma confusão. A gente pode desprezar o 13% e o 13%. Mais de 5 vezes, assim... É muita coisa, né? Acontece. Agora, por quê? Em 2 anos, mais de 5 vezes. Mais de 5 vezes. Esse cidadão está muito exposto. Está muito exposto. Está muito exposto. Ele está realmente, ele está acreditando na sorte, ele não, sabe, ele não dá para explicar o porquê, sabe? Mas, por exemplo, na sua casa, se você tem um problema, o que você vai fazer? Você corre, né? Você vai, opa, peraí, eu tenho que pôr grade na janela, eu tenho que colocar alarme. Aqui acho que não caiu a ficha, ele não criou essa consciência ainda e vai acontecendo. Okay? Muito bem. Mas são números bem interessantes. Essa, assim, o que a gente queria mostrar é que existe o problema, ok? Porque são perguntas diferentes, né? E essa aqui é muito interessante. Recorrência, imagina isso. Muito bom. Vamos lá, tem próxima pergunta? Tem. Sua propriedade tem algum sistema de segurança? Câmera, alarme, vigilante? Qualquer sistema. E foi... Isso, qualquer coisa. Tá ok? 56% dizendo não. Ficou ali bem equilibrado, mas aqui responde tudo aquilo que ele... Olha, eu fui vítima, olha, eu fiz isso, olha, acontece isso. Então, 43% já tem um pouco mais de consciência que aquilo que, né, aquele número menor que falou, na minha propriedade ainda não aconteceu nada. É bem interessante isso aqui, ou seja, tem um campo ainda para ser preenchido, tem um caminho a ser percorrido. Eu gostaria que fosse assim, olha, o sim, 100%. O dia que o sim for 100%, porque o que nós buscamos com isso? Nós buscamos o resultado, nós buscamos que não aconteça. Prevenção, né? Prevenção, não aconteça. Meu negócio está em céu de brigadeiro. Meu negócio, eu vou lá, eu planto, eu colho, eu vendo, entra o dinheiro, eu negocio e vamos em frente. Muito bem. Tem mais alguma? Vamos lá? Você conhece algum produtor que já foi vítima de roubo ou furto em sua região? Daí as estatísticas revelam tudo, né? Você entendeu? 92%. Então,
Ou seja, a violência está perto de você Está ali, perto de né? você. Talvez quem respondeu aqui, ele conhece a pessoa que foi vítima, que ele conhece, ela não respondeu, mas ele sabe que... Então, 92%... Ou seja, o assunto do crime, ele é conhecido. Talvez seja conhecido o fato. E não é conhecida a solução. Então é interessante essa pergunta, é interessante, bem interessante. E a solução passa por Conhecimento, consciência, passa por projetos pequenos, grandes, comunitários ou não, fazer alguma coisa com relação à segurança. boa. Tem mais perguntas? Vamos lá? No momento você pensa em ter um programa de segurança para proteger sua propriedade, a intenção é boa, né? É boa. Então, 70% dizendo que sim. que sim. Então nós estamos trabalhando nisso para que essas pessoas consigam atingir esse percentual e consigam realmente... Agora, aqueles que responderam não, eu vou fazer... Talvez já tenham. Talvez o não aqui já reflita aqueles que têm. Mas 70% ainda é um número bastante Importante, né? importante. Significativo. Realmente é interessante. Muito bom. Você acredita que as tecnologias podem inibir ações criminosas em sua região? 91% dizendo sim. Ou seja, existe essa percepção de que um investimento ali em tecnologia, em segurança vai surtir efeito. Exatamente. E existe tecnologia. Você comentou aqui, o pequeno produtor, o médio, o grande produtor. Existem tecnologias para o grande, existem tecnologias de segurança para o pequeno também, sabe? Então, a tecnologia de segurança já chegou em todos os lugares. Depende de você, depende do número do sapato que você quer calçar, sabe? Que aí é o que você vai investir. E mais ainda, com certeza você vai ter retorno sobre aquele investimento. Com certeza. Tá, okay? Talvez não seja um retorno direto, mas não. Só o fato de você não ter que ficar parado, perder processos de produção, já é o retorno. Já é o retorno daquele investimento que às vezes ele não é tão grande quanto você pensa. Tá, ok? Então, é bem interessante. Esse é um ponto importante da gente esclarecer aqui. As pessoas superfaturam, digamos assim, as expectativas dela em relação a custo com segurança? Tem essa preocupação? Tem, né? Hoje em dia nós todos temos uma preocupação com o nosso dinheiro. É verdade. É por isso que às vezes eu digo que às vezes ele tem que procurar um profissional, né, na área de segurança para achar o ponto de equilíbrio. Que muitas vezes ele desconhece uma tecnologia e vai alguém lá e oferece uma coisa para ele, que nem meu pai dizia, vou matar tico-tico com bala. Então, não é isso. Às vezes você não precisa de um sistema de segurança tão avançado para colocar na sua propriedade, que deve te custar o olho da cara. Sabe como é que é, né? O vendedor, ele é vendedor em todo lugar. Ele quer vender, ele precisa vender. Aí você tem que saber comprar. Na segurança é igual. Saiba comprar os projetos de segurança. Você não precisa... Procure o ponto de equilíbrio. Procure o ponto de equilíbrio do seu bolso. Exatamente. E eu te perguntei isso porque muitas vezes a pessoa fala... por que você não investe em segurança na sua fazenda? Não, isso é muito caro. Mas nem foi ver, nem foi consultar. Exatamente. Enfim, nem foi entender como é que é o processo, né? E quando acontece, às vezes aquele valor, às vezes chega para o valor para ele, não, isso aqui é muito caro. Às vezes, quando acontece, aquele valor que ele disse não, a perda dele vai ser 3, 4 vezes maior. O que ele investiria ali diluiria isso no tempo, sabe? Por isso que existem N formas de você proteger a sua propriedade. Tá ok? Muito bem. Bom, você percebeu aí, né, através dos números, através de levantamentos, ainda de forma particular, ainda de forma muito, muito aberta, mas enfim, a gente tem resposta para algumas perguntas muito importantes aí. Principalmente sobre a percepção do produtor rural em relação
a questão da segurança ou da falta de segurança no campo e o comportamento desse produtor rural. Então, é muito importante a gente entender direitinho o que essas respostas trouxeram para a gente de informação e, a partir dessas respostas, poder aí ter tranquilidade na hora de tomar decisões sobre investimentos, principalmente. Não é isso, Carlos? Exatamente. Então, estamos no caminho certo, precisamos do envolvimento do produtor e da produtora rural. A conscientização, a prevenção, na hora que a mudança de atitude, sabe? Espera um pouquinho, isso aqui eu tenho que mudar aqui, porque agora eu quero fazer isso. E os números mostram, né? Os números estão aí. Os números e as vítimas, né? Pois é. Pergunte para a vítima o que aconteceu. Mas é interessante, né? Você pode falar, não, comigo não. Mas pergunte, como teve 90 e tantos % que, não, eu conheço alguém que foi vítima. Pergunte para a vítima como foi e como ela se sente. E não seja vítima, né? É isso aí. Mas esse é um assunto para o nosso próximo debate. Com certeza. Obrigado, Carlos, pela sua presença mais uma vez. E dessa forma a gente encerra mais um boletim especial sobre segurança no campo, segurança no agronegócio.